Olá, meus queridos alunos, estamos aí de volta. Vocês viram o vídeo da Carta Testamento? Chocante, né? Pois é, aquela carta transforma os rumos políticos. E no outro dia da morte de Getúlio, a opinião pública já tinha mudado de opinião. Mas agora Vargas estava morto. O que aconteceria? Quem ocuparia o seu lugar? Como seria a política do seu sucessor? Nas eleições que aconteceram 3 meses depois do suicídio, parece que os prognósticos de que o PTB ia deslanchar não se concretizaram. E apenas o PSP, que era o partido do próprio presidente Café Filho, acaba crescendo, mesmo que pouco, mas cresceu e demonstrou que ele ganhava lentamente um pouco de força política. O avanço de seu partido nas eleições de 54 acabaram dando coragem para que o Café Filho pudesse implementar um pouquinho mais suas políticas liberais. Vocês lembram que no dia seguinte à morte de Vargas, ele estava pregando que iria dar continuidade ao projeto de proteção dos mais humildes, dos trabalhistas. Mas é claro que Café Filho tinha um viés liberal. O que determinava, de certa forma, a sua contenção era o momento político em que o Brasil vivia. Mas as eleições daquele ano já davam uma espécie de termômetro de que era possível avançar um pouco mais. O seu ministro da Fazenda era Eugênio Goudin, um liberal nato, um homem muito inteligente, que era contrário quase a qualquer tipo de participação do Estado. Olha, eu falei qualquer tipo, ele não falei que ele era aquele cara que achava que o Estado tinha que estar totalmente fora. Ele achava, por exemplo, que o Estado deveria incentivar para que o setor agrícola se desenvolvesse. Ele achava que o futuro do país estava no setor agrícola. O Godin também dizia que o protecionismo era uma forma de transferência de renda, ou seja, de pegar dinheiro do povo e transferir para os setores menos eficientes, vamos dizer assim. E ele era totalmente contra esse modelo. Achava também que o desenvolvimento do Brasil se daria em grande parte com o afluxo de capital estrangeiro. E aí, se pensamos a política externa, a gente pode entender que essa agenda liberalizante de Godin interrompia, de certa forma, aquela política de barganha nacionalista que vinha se desenvolvendo com Vargas desde o seu primeiro governo. Uma das principais marcas dessa política liberalizante de Godin seria a Instrução 113 da SUMOC. SUMOC era a Superintendência da Moeda e do Crédito. Não existia na época Banco Central, então era a SUMOC responsável pela política cambial. E nesse contexto, as empresas que quisessem importar máquinas e equipamentos não precisariam mais fazer a reserva cambial junto ao Banco do Brasil. Isso acabava facilitando a entrada de capital estrangeiro no país. Eu quero chamar a atenção para o fato de que acontece uma mudança realmente, mas não é uma mudança tão gigantesca, tá? Porque aquela política da instrução número 70 da SUMOC, que criava faixas cambiais, ela não deixou de existir. Mas havia agora uma brecha pela instrução 113. Ainda nessa linha liberalizante, nós temos mudanças no acordo militar. Aquele acordo militar de 1952, que o Brasil cedia aos Estados Unidos areias monazíticas em troca de consultoria e aporte tecnológico, que o CNPq fazia a investigação. Pois é, no governo de Café Filho, isso é relativizado. E essas exigências de aporte tecnológico, transferência de tecnologia, já não existiam mais. Nós continuaríamos exportando materiais estratégicos para os Estados Unidos e, em contrapartida, nós poderíamos receber armas e equipamentos militares. Não mais havia aquela vinculação ao elemento tecnológico. Mas a situação começaria a ficar interessante mesmo no governo de Café Filho a partir do ano de 55, quando era um ano de eleições, e quando a alta cúpula militar tentou impor uma candidatura única num acordo entre o PSD e a UDN. O PTB acabou naturalmente vetando essa possibilidade. Essa situação acabou fazendo com que o PTB aceitasse se aproximar da candidatura do governador de Minas Gerais,
que se candidatava pelo PSD e recebia apoio em grande parte da chamada ala moça do partido. Ala moça era um termo que se usava para os políticos mais jovens do partido. Quem era esse candidato governador de Minas Gerais? Era Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK. Essa aliança se fortaleceu principalmente quando o PTB acaba oferecendo como candidato a vice na mesma chapa com JK, nada mais nada menos do que o ex-ministro do Trabalho de Vargas. Lembra aquele que deu 100% de aumento? João Goulart, isso mesmo. Com isso, a candidatura de JK começa a ganhar força e ficar realmente viável. Iniciada a campanha, fica claro que as forças iriam se unir contra a candidatura de JK. A chapa JK João Goulart era ameaçadora. O Lacerda, que era o dono do Tribuna da Imprensa, faz uma grande campanha e lança uma denúncia, a denúncia de uma tal de Carta Brande. Segundo essa carta, haveria uma ligação de João Goulart com os argentinos para a formação de uma espécie de guerrilha. Dizia-se que ele estava preparando uma guerra civil no Brasil. Os candidatos que disputariam essas eleições são Juarez Távora, que está aparecendo aí, como vocês viram, um militar antigo que participou lá do período do governo Vargas. O outro, deixa eu colocar aqui para vocês, é o Adhemar de Barros. Adhemar de Barros era um forte político de São Paulo. Inclusive, atribui-se a ele aquela famosa frase que foi usada para Paulo Maluf: rouba, mas faz. Além de Adhemar de Barros, nós tínhamos também Plínio Salgado. Vocês já devem lembrar de Plínio Salgado. Participou daquela Semana de Arte Moderna, do movimento modernista, mas foi um dos principais líderes da AIB, Ação Integralista Brasileira. E Juscelino Kubitschek, o JK. A disputa eleitoral seria acirradíssima. E JK venceria a eleição com um pouco mais de 5 pontos percentuais acima do segundo colocado, que era o Juarez Távora, da UDN. Ele ganha com 36% dos votos. Vocês devem estar pensando, isso era segundo turno? Não, na época não existia segundo turno. Ele vai vencer porque ele é o que recebe mais votos. Ou seja, não precisava chegar a 50% mais um. Ele vence e se torna presidente da República do Brasil com 36% dos votos válidos. JK vence para presidente e para vice João Goulart. Você acha que houve satisfação? Não houve satisfação e a não aceitação dos resultados foi a marca. Tanto Lacerda como o DN, militares da aeronáutica, se manifestavam contra a possibilidade de um presidente da República ser eleito com apenas 36% dos votos. Eles achavam que isso era falta de legitimidade. Gente, mas não era ilegal, porque a Constituição não previa segundo turno. Então, deveria se aceitar e pensar em mudanças nas leis, né, para um outro pleito. Mas a insatisfação era crescente. Os militares se manifestavam o tempo todo, na aeronáutica principalmente. O ministro da guerra era um general legalista, general Lott, Marechal Lott, Henrique Teixeira Lott. E ele tinha uma preocupação muito grande em fazer com que a legalidade fosse cumprida, porque existiam rumores de que JK não deveria tomar posse. Mas a coisa fica quente mesmo após a morte do general Canrobert Pereira. Ele era um político bem ativista, era antigetulista, antivarguista e era contrário, óbvio, à posse de JK. Pois é, no dia do seu enterro, vários militares estavam presentes, entre eles Jurandir Mamed Bizarria. Jurandir Mamed Bizarria, no enterro do general, faz um discurso se dirigindo ao general que estava no caixão. E nesse discurso eu acho que ele esquece que estava em um velório. Veja se você considera isso uma homenagem ao militar na hora da morte. General Canrobert, aqui estamos, camaradas e amigos do Clube Militar, à beira do seu túmulo recém-aberto. Não será por acaso indiscutível mentira democrática,
Um regime presidencial que, dada a enorme soma de poder que concentra em mãos do executivo, possa vir a consagrar para a investidura dos mais alto mandatário da nação uma vitória da minoria? Convenhamos que ele transformou o discurso de homenagem ao morto em um discurso político. É claro que o ministro da Guerra, Marechal Lott, não vai ficar satisfeito. Pois é, nessa busca por punição, ele vai encontrar sérias dificuldades. Ao final, lhe informam que, para punir o coronel, ele precisava da autorização do presidente da República. E aí, ele marca uma audiência com o presidente da República. Quem era o presidente da República? Arão. O presidente era Café Filho. Sim, o presidente, né, que na verdade era o vice do presidente morto, era o Café Filho. No entanto, Café Filho havia adoecido e tinha sido substituído no poder. Você conhece a linha sucessória da presidência da República? Não? Eu vou te falar agora. A linha sucessória funciona assim, gente. Tem o presidente. Aí, por algum motivo, o presidente está impedido de governar. Aí, automaticamente, é o quê? Substituído pelo vice. Beleza. O presidente está lá, morreu, adoeceu, foi impedido, não sei. Aí o vice assume. O vice está governando, tal, aí de repente aconteceu alguma coisa, o vice também não pode mais governar. Quem vai substituir ele? Quem substitui ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? A Câmara dos Deputados representa o povo. Então, na linha sucessória, é o povo que estaria assumindo. Beleza. Aí o que acontece? De repente, o presidente da Câmara dos Deputados, ele foi impedido, adoeceu, ou teve que viajar, não sei, está impedido. Quem vai assumir? O presidente do Senado, que representa os estados da federação. Beleza? Aí, de repente, aconteceu alguma coisa com esse indivíduo. E esse indivíduo não pode, o presidente do Senado não pode assumir. Quem é que vai assumir? Quem assume é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF. Viram? Aí você deve perguntar: e se o cara do STF foi impedido? Ai, meu querido, dá descarga e apaga a luz, porque aí o negócio ficou feio. Mas voltemos à nossa história. Vocês viram que Vargas morreu? Café Filho era o vice. Assumiu. Ele adoeceu. Se ele adoeceu, então quem deve assumir o governo? Exatamente, o presidente da Câmara dos Deputados, que era um rapaz chamado Carlos Luz. Carlos Luz, ele também não era muito satisfeito com a possibilidade de posse de JK. E a UDN, que era o partido da oposição, tinha sérios planos golpistas. O ministro da Guerra percebia isso. E é esse ministro da Guerra que tem que conversar com o presidente para discutir a punição ao coronel Mamed Bizarria, que havia se manifestado publicamente na cerimônia funeral do general Canrobert Pereira, se manifestado sobre questões políticas, quando o ministro já havia dado instruções sobre isso. Aí o que acontece? Marca-se a audiência, lá vai o nosso ministro Henrique Teixeira Lott. Chegando lá, nas discussões, o presidente, agora presidente, né, que era o Carlos Luz, resolve não punir e, inclusive, demite o ministro da Guerra. Nesse contexto de demissão, se demitiu hoje, tem até amanhã para publicar no Diário Oficial, né? Nesse interim, o que acontece? O ministro da Guerra dá um golpe preventivo. E aí ele coloca as tropas nas ruas, cerca o Congresso e exige o impedimento para Carlos Luz. Com esse golpe, que ele chama de contragolpe ou golpe preventivo de Lott, ele dizia que estava dando aquele golpe para garantir a posse de JK, porque existiam forças se organizando para impedir que JK assumisse. E aí o Henrique Teixeira Lott
dá um golpe chamado de golpe preventivo, impedindo o Carlos Luz de governar. Logo em seguida, o Café Filho fica bom, né, e quer retornar ao poder, mas o Lott também vai impedir, porque diz que os dois têm intenções de impedir a posse de JK. E é nesse contexto que JK assume o governo. Ao assumir o poder, é claro que JK sabe das oposições que se levantam contra ele. E nesse contexto, podemos destacar uma característica de JK: a conciliação. Ele vai tentar buscar conciliação com todos os grupos possíveis. Por exemplo, para conciliar com o exército, ele coloca como ministro da guerra Henrique Teixeira Lott, que de certa forma havia viabilizado a sua chegada ao poder. Mas ainda temos a Marinha. No contexto da Marinha, ele vai dar um presente para a Marinha do Brasil. A Marinha sonhava com um porta-aviões e vai ganhar um porta-aviões, o famoso Minas Gerais. Restava a aeronáutica. A aeronáutica, sem dúvida, era a força mais anti-getulista e, nesse momento, anti-JK das Forças Armadas. Tinha, inclusive, duas revoltas ocorreram, revoltas levantes mesmo, armados, contra a possibilidade do governo de JK, que foram as revoltas de Jacareacanga e Aragarças. Elas acabaram sendo abafadas e os participantes foram presos. Qual foi o aceno de JK para a aeronáutica? Anistia para os rebeldes. Dessa forma, ele vai tentando conciliar e criando uma certa paz dentro do seu governo. Em relação às questões trabalhistas, quem vai atuar muito vai ser o seu vice, que era João Goulart, que vai fazer articulação para tentar controlar as reivindicações, manter uma questão mais estável nas questões sindicais. Ou seja, ele vai buscar conciliar de todas as formas. Mas a grande conciliação eu vou falar já já. Em termos políticos, o PTB e o PSD vão continuar a aliança. E até mesmo elementos da UDN, um grupo chamado de Bossa Nova, vai simpatizar com os projetos progressistas de JK. Ele vai criar os chamados comitês executivos para viabilizar todos os seus projetos, fugindo um pouco de burocracias. No entanto, esses comitês executivos vão acabar sendo acusados de facilitar a prática de corrupção. Claro, Lacerda novamente vai atacar o tempo todo. Principalmente uma empresa, né? Dentre elas uma empresa chamada Nova Cap, que tinha como objetivo exatamente coordenar e administrar a construção de Brasília. Se vocês lembrarem direitinho, desde Dutra, que nenhum presidente completava o seu mandato. Vargas teve dificuldade e agora JK tinha o desafio de completar o mandato diante das adversidades da oposição. O seu projeto de campanha era 50 anos em 5. Transformar o Brasil, dentro do desenvolvimentismo, em 5 anos, que era o mandato da época, o mesmo que o Brasil teria levado 50 para se desenvolver. Com isso, ele apontava para a abertura para o capital estrangeiro. Ou seja, aquela discussão anterior de entreguista, ela era suavizada por um modelo tripartite que JK iria apresentar. Esse modelo tripartite, que você pode chamar de tripé, está ligado à origem do capital que iria viabilizar esse desenvolvimentismo ou nacional desenvolvimentismo de JK. Então, era da seguinte forma: o capital público, ou seja, os investimentos públicos, o capital estatal, ele financiaria a infraestrutura. Então, nós estamos falando aqui de estradas, estamos falando de energia. Isso seria viabilizado pelo capital estatal. Já o capital privado nacional ficaria com a indústria leve, aquela indústria de bens de consumo não duráveis. Já a indústria mais pesada receberia os investimentos do capital estrangeiro. E aqui não estou dizendo só americano, não, tinha de todas as origens. Tinha japonês, tinha
holandês, tinha americano, tinha inglês, e é dessa forma que ele iria viabilizar o desenvolvimentismo do país. JK era conhecido como presidente Bossa Nova. E por que presidente Bossa Nova? Bom, se você conhece a Bossa Nova de Tom Jobim, de Antônio Gilberto, de Vinícius de Moraes, a Bossa Nova foi um movimento cultural, musical, que surgiu exatamente nesse momento aí, finalzinho da década de 50. Era uma música sofisticada, música normalmente produzida nos apartamentos da Zona Sul, e que tinha uma mistura muito interessante. Embora os artistas da Bossa Nova não gostem muito dessa definição, mas eles vão pegar um pouco da batida do samba, vão dar uma aveludada, uma arredondada nessa batida do samba e vão trazer a harmonia do jazz americano. Então, essa fusão, essa mistura entre esses dois elementos é que vai produzir a bossa nova. É uma espécie de antropofagia da década de 50. É exatamente esse modelo de mistura do que é estrangeiro com o que é nacional que representaria, de certa forma, o modelo apresentado por JK, que tenta acabar com aquela discussão anterior. Lembra aquela entreguistas nacionalistas? Ele vem apresentar um modelo que concilia tanto o capital estrangeiro quanto o capital nacional. De certa forma, o futebol também iria ajudar a ilustrar essa conciliação, só que agora de forma interna. Na Copa de 1958, finalmente o Brasil levanta a taça e se torna campeão mundial de futebol na Copa da Suécia. Nessa Copa se destacam alguns jogadores, entre eles a figura de, está aqui na imagem, que é o Garrincha, Mané Garrincha, o Pelé e o Bellini. O que tem em comum os três? Os três representam três raças diferentes. Enquanto o Garrincha seria o índio de Magé, Pelé seria o negro, de origem africana, e o Bellini, filho de europeus. Essa mistura é que deu sucesso e o Brasil foi campeão mundial de futebol. Essa ideia de conciliação ela é simbólica em vários momentos do governo de JK. Vocês viram agora a bossa nova, agora estamos vendo o futebol. Tudo parecia bonito. No entanto, o cinema estava querendo mostrar aquilo que não é tão bonito, mas que é a realidade do Brasil. É nesse contexto que nós temos o chamado cinema novo, cujo principal nome foi Glauber Rocha. A ideia dele era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E aí vários filmes vão ser rodados destacando as questões do povo brasileiro, mais simples realmente, contrastando com aquela visão mais romântica de um Brasil perfeito, da Zona Sul, das praias, do Corcovado. Então o cinema ele tem um pouco de contraste em relação a essa visão grandiosa de Brasil. É como se fosse o cinema procurando olhar a realidade. Na política externa, o Brasil de JK viveria aquilo que o historiador brasileiro, saudoso historiador Gerson Moura, chamava de avanços e recuos. Como assim? Em relação à África, nós teríamos iniciais avanços. Em relação à União Soviética, também. Nos dois casos, nós teríamos recuos. Por exemplo, em relação à União Soviética, havia uma discussão que apontava para o reatamento das relações diplomáticas. E isso avançava, mas os debates internos vão ser grandes. E no final, nós conseguimos reatar apenas relações comerciais. Em relação à África, nós vamos esbarrar na nossa amizade com os portugueses. As nossas relações profundas com os portugueses vão fazer com que, de certa forma, nós não façamos críticas contundentes ao colonialismo português na África. No projeto industrialista de JK, aqueles 50 anos em 5, ele veria os chamados planos de metas. Desses planos de metas, nós temos a 31ª meta, que é conhecida como a meta síntese, que é a construção de Brasília.
A Constituição de Brasília já era prevista pela Constituição, não sei se vocês sabem. Desde a Constituição de 46, já havia previsão para estudos naquela região aí do Planalto Central. Ele, na verdade, viabilizou o que já estava previsto na Constituição, ou seja, colocar para o interior do país a capital federal. Dentro desses planos de metas, ele vai desenvolver a ideia em relação ao transporte, por exemplo, que para o Brasil seria melhor o transporte rodoviário. Então, dá ênfase ao rodoviarismo, à construção de estradas que sejam estradas radiais, que possam ligar o Brasil a todos os lugares. Esse desenvolvimento do rodoviarismo, ele acaba atraindo capital financeiro, capital estrangeiro, em direção à indústria automobilística. Isso é muito importante, porém, existem críticas. A malha ferroviária é quase que praticamente abandonada. Os investimentos na malha ferroviária diminuem de forma gigantesca a partir de então. É muito comum você viajar pelo interior do país e encontrar linhas e mais linhas férreas abandonadas, estações que viraram rodoviária, estações que viraram supermercado. Isso é muito comum. Considerando os custos, pelo menos os custos de manutenção, a ferrovia é muito mais barata. Pode até ser um investimento inicial maior, mas ela é muito mais barata. Sem contar que os custos acabam sendo menores. Tem gente que culpa a JK pelo chamado custo Brasil, por o nosso transporte ser tão caro, que acaba inviabilizando as exportações e a concorrência com determinados países. Nós nos acostumamos com esse Brasil rodoviário e imaginamos que o mundo todo é assim. Mas não é, tá? Principalmente o transporte de carga. Em grande parte, ele é feito em outros países pelo transporte ferroviário. No Brasil, nós acabamos, em JK, optando pelo rodoviarismo. Vocês devem estar se perguntando, de onde JK tiraria dinheiro para o investimento estatal? Boa parte desses investimentos vinham de empréstimos. Quando você olha os gráficos do endividamento brasileiro na nossa história, esse período do desenvolvimentismo de JK, ele tem uma curva bem ascendente. Chega um momento em que esses gastos, eles precisam ser renovados. Esses empréstimos precisam ser renovados. E essa renovação, quem dava o aval era aquela instituição que tinha sido criada lá em 1944 na Conferência de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional. Aí, novamente, JK vai até o fundo para pedir o aval para novos empréstimos. Aí o fundo manda técnicos avaliar como está a nossa situação, e nós estávamos com obras, né, até acima da cabeça. Numa situação de dificuldade financeira, o mais correto é você dar um tempo, né, acertar a sua situação e continuar. Essa é a recomendação do FMI. Porém, JK tem um compromisso. Vocês lembram o compromisso de campanha? 50 anos em 5? Então, o que JK faz? Ele acaba rompendo com o FMI. Ao romper com o FMI, de onde viriam os recursos? Ele começa a ampliar o emissionismo monetário, ou seja, a criação de moeda. E essa emissão de moeda acaba produzindo uma gigantesca inflação. Ao final do governo de JK, ele estava numa situação econômica realmente precária. E isso se associava à oposição e às críticas. Vocês lembram que eu falei que desde o início já se denunciavam as corrupções que aconteciam no seu governo. A corrupção, principalmente na construção de Brasília. Chega-se a pedir uma CPI. Ele tinha medo que a CPI abrisse antes da inauguração, porque se a CPI abrisse, não haveria inauguração. Então a situação realmente é uma soma de crise política com crise econômica. É quando a gente pensa no governo JK, a gente imagina só o desenvolvimentismo e tal, mas não. Entre os resultados desse desenvolvimentismo, claro, falamos agora dos pontos negativos, nós temos que lembrar que cria-se uma desigualdade. Porque você tem um incentivo ao povoamento muito grande na região sudeste e na centro-oeste. Os nordestinos são os candangos que vão construir Brasília, né? E muitos desses nordestinos vão descer para o sudeste, porque está havendo investimento aqui, principalmente no ABC Paulista, no Rio de Janeiro. Essa situação vai atrair a migração.
Mas também tem os fatores expulsórios no Nordeste. Estamos vivendo uma grande seca na década de 50. E essa seca, provavelmente algum parente de vocês, avô de vocês, veio para o Sudeste, vindo do Nordeste, nesse momento da década de 50. Faça uma pesquisa lá que você vai ver. Era muita seca. E as pessoas vinham desenvolvimento aqui no Centro-Oeste e no Sudeste, a galera vinha. Como resolver esse problema do Nordeste? JK até vai tentar minimizar essa situação do Nordeste com a criação da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Mas isso não vai ser suficiente. Então nós podemos entender que esse desenvolvimentismo do JK, ele teve como uma das suas consequências um aumento da desigualdade. E aqui eu estou falando de desigualdade regional, ou seja, um crescimento do Sudeste, um crescimento do Centro-Oeste, mas um empobrecimento do Nordeste. É claro que a questão do campo também era uma questão muito séria. E isso vai fazer com que comece a haver crise e tensões nesse campo. É nesse momento que vai surgindo um grupo de luta pela reforma agrária, que era chamadas Ligas Camponesas, liderada por um rapaz chamado Francisco Julião. Bom, gente, estamos terminando, mas antes de ir embora, vamos fazer umas questõezinhas só para a gente brincar um pouquinho, testar um pouco nossos conhecimentos. Vamos lá? Os liberais conservadores não se conformavam com Vargas na presidência da República. Por duas vezes derrotada com seu candidato em 45 e 50, a União Democrática Nacional escolheu a estratégia de desqualificar Vargas. A opção pelo golpe vai sendo amadurecida pelos grupos conservadores, tendo a UDN à frente, até tornar-se uma decisão irreversível a partir de 1953. Jorge Ferreira, Crises da República. Nesse contexto, ocorreram fatos que foram decisivos para o recuo dos defensores do golpe de Estado e a sobrevivência da democracia, dentre os quais destacam-se: alternativa A, a vitória de Carlos Lacerda e a instauração de uma ditadura; alternativa B, a eleição de Cristiano Machado e o fim do parlamentarismo; alternativa C, o suicídio de Getúlio Vargas e o golpe preventivo do general Lott; alternativa D, o impeachment de Juscelino Kubitschek e a posse do deputado Carlos Luiz. E aí, gente, o que vocês acham? Dê uma pausa, leia com calma e depois você dê play, tá? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e vou passar para a resposta. 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é a letra C. O suicídio de Vargas foi fundamental para adiar qualquer tentativa de golpe político no Brasil, pelo menos até 64. O que parecia iminente em 1954, numa união entre as forças conservadoras da UDN e as Forças Armadas Brasileiras, que ameaçava retirar Vargas do poder à força, foi por água abaixo devido à comoção popular que o suicídio de Vargas e sua carta-testamento causaram no país. Vamos à próxima questão. A preocupação desenvolvimentista da política econômica brasileira na década de 50 deste século pode ser corretamente relacionada a: letra A, restrição à entrada de capital estrangeiro adotada pela SUMOC durante o governo Café Filho; integração do território nacional através de ferrovias e ao favorecimento da pecuária, previstos no programa de Juscelino Kubitschek; abertura dos setores de infraestrutura ao capital privado; política de distribuição de renda através de mecanismos de proteção aos trabalhadores como o FGTS e o PIS; criação de órgãos voltados para o desenvolvimento regional como o SUDENE. E aí, o que vocês acham? Leiam devagarinho, com calma, dê pausa. Eu vou contar de 1 a 5 e vou colocar a resposta. 1, 2, 3, 4, 5. É a letra E. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Dê uma olhadinha na primeira. Restrição à entrada de capital estrangeiro adotada pela SUMOC durante o governo Café Filho. Lembra que eu falei para vocês da instrução 113 da SUMOC, que vai facilitar a entrada de capital estrangeiro? Então essa não podia estar certa de jeito nenhum.
integração do território nacional através de ferrovias. Já parava por aí, né, gente? Eu já parava por aí, porque nós falamos pra caramba aqui da questão do rodoviarismo, de exemplos de ferrovias abandonadas, estações que viraram mercado, viraram, rodoviária, então não podia ser. Abertura dos setores de infraestrutura ao capital privado, também não podia ser. Lembra do tripé que nós falamos? O tripé dizia o quê? Capital estatal é a infraestrutura. Ainda perguntei como que ele ia arrumar dinheiro para fazer estradas, energia, né? Então, o capital privado tinha que saber se era nacional ou estrangeiro. O capital privado nacional, pequena indústria, né? Indústria de bens não duráveis, bens de consumo não duráveis. E o capital estrangeiro, que era uma indústria mais pesada. Bom, a D. Política de distribuição de renda através de mecanismo de proteção ao trabalhador como o FGTS. O FGTS ainda não existia. O trabalhador tinha de proteção nesse momento era a estabilidade no emprego. O FGTS vai ser criado no PAEG de Castelo Branco, tá? Já no governo militar, e vai justamente acabar com essa estabilidade, tá? Então, não podia ser, sobrou a letra E, que fala da Sudene, que nós também comentamos aqui. Ok, gente? Espero que vocês tenham acertado tudo, que aí eu fico feliz. Olha, não se esqueçam de fazer as questões que eu coloquei para vocês, tá? Não se esqueçam de conferir os gabaritos comentados das questões anteriores. E eu estou deixando um link para um simulado que vocês devem fazer. É muito importante que vocês façam esse simulado, porque com esse simulado eu tenho uma noção daqueles pontos que vocês estão encontrando mais dificuldades e aí eu posso reforçá-los, ok? Um grande abraço, gente.